seguinte, nós vamos agora com as notícias de política. Alessio Rodrigues já está conosco. Boa tarde, Alessio. Boa tarde, Liana. Boa tarde, Nájila. A todos vocês que nos assistem aqui pela TV Meu Norte e também nos ouvem, né, pela Rádio Meu Norte. Olha só, o que você traz para a gente hoje? Vamos falar que Nájila já trouxe no início do programa alguns detalhes da inelegibilidade do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a repercussão dessa notícia aqui no Piauí. O que a gente tem, né? Já houve manifestação de políticos nas redes sociais. O que você tem de novidade sobre o assunto? Olha, Liana, ainda de lideranças políticas, por exemplo, do governador, do nosso ministro Wellington Dias, a gente ainda não teve uma manifestação pública. Eles ainda não publicaram nada, ainda não falaram publicamente sobre isso. Agora, a manifestação que a gente pode destacar é do próprio ministro, né, que votou contra esse processo que deixa o ex-presidente inelegível, que é o Cássio Nunes. Ele que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro para fazer parte do STF e depois, no início desse ano, veio a fazer parte do TSE também, né? Ele disse que ele primeiro defendeu o sistema eletrônico, que foi amplamente atacado nos últimos anos pelo ex-presidente Bolsonaro. Então ele deixou claro que ele é a favor das urnas eletrônicas, mas que não viu uma gravidade assim tão grande que fizesse com que o ex-presidente fosse condenado. Então, assim, ele votou contra o processo que deixa o ex-presidente inelegível, mas ainda assim ele ficou ali um pouco a favor do tema, né, que no caso foi das urnas. Um dos principais motivos que levaram hoje à inelegibilidade do ex-presidente. Nada de novo no front, na verdade, né? Ele já era esperado que ele votasse já era esperado. Contra, né? Aliás, os dois ministros que foram ali nomeados, indicados por Bolsonaro, né, mantiveram um posicionamento ali favorável ao ex-presidente, né, mesmo com provas robustas de ataques ao sistema eleitoral, porque essa ação, a gente lembra que foi julgada, trata-se daquela reunião feita em julho do ano passado, tá? Com transmissão da TV Brasil, com recursos e estrutura pública, com embaixadores, onde foram feitas acusações e colocadas em xeque o nosso sistema de apuração eleitoral. Né, e foi essa ação que foi julgada. Ainda há outras ações contra Bolsonaro tramitando na Justiça Eleitoral, né, que ainda terão resultados posteriores. O fato é que até 2030, não é isso? 2030, 8 anos. Ele está inelegível. E assim, o que a gente tem que destacar também, porque no momento atual a gente está tendo na Câmara a CPMI dos atos golpistas, né? E essa reunião, por exemplo, foi quem de certa forma incentivou as pessoas que já estavam ali com esse receio de perder as eleições em outubro a ocuparem a frente dos quartéis, a depois também questionarem o resultado das urnas, porque foi colocado em xeque, né? Essa confiança nas urnas foi colocada em xeque, inclusive nessa reunião, né, com embaixadores estrangeiros. Então, assim, foi uma série de fatores que levaram ao 8 de janeiro e que devem ser investigados antes mesmo do período de eleição, porque um dos argumentos também utilizados pelos dois ministros que votaram contra esse processo é que não era num período eleitoral, mas eles estavam falando de eleição, estavam falando das urnas eletrônicas, né, que são onde as pessoas depositam seus votos. Então, de todo modo, a gente estava falando sim de eleições, apesar de ainda não estar no período de campanha, né? Mas a gente já estava falando, nessa reunião, no caso, o ex-presidente estava falando sobre urnas eletrônicas, o que leva a esse processo hoje ter sido esse resultado para ele, né? A ter recebido esse resultado. E é o que a gente pode destacar também, Leandro, até separei aqui, porque assim, o que a gente pode observar? Uma postura diferente. A postura de quando o Lula ele foi condenado, ele foi preso. O que ele dizia era o seguinte: olha, eu vou provar a minha inocência, eu vou ser preso, inclusive contrariando os aliados. Os aliados queriam que ele buscasse exílio em outro país, né, que ele se refugiasse em outro país, mas não. Ele disse: olha, eu vou para lá, eu aceito essa condenação, mas eu vou provar a minha inocência e vou sair. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, desde quando começou a se especular a possibilidade dele ser condenado, ele ser preso futuramente, caso não vencesse as eleições no ano passado, ele já começava a dizer: olha, eu não vou ser preso de jeito nenhum, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E a gente está vendo que não é bem assim, né, Liana? Quando a gente não está no poder, a gente tem que seguir conforme o jogo. E até quem está no poder, né? A Constituição é para mim, é para você, é para o ex-presidente Bolsonaro, é para o atual presidente Lula. Então não existe essa de eu não vou, porque a justiça é para todos, né? Inclusive, Nájila, tem aí manifestação já do senador Wellington Dias e ministro. Ele se manifestou? Nájila, traz aí, por favor, para a gente o que ele postou já lá. Ele se manifestou, né, logo ali depois do voto da ministra Carmen Lúcia e disse que
Isso é o que podemos chamar de grande dia. Bolsonaro, oficialmente inelegível pelos próximos 8 anos, recado importante da justiça e democracia. Não haverá mais espaço para discursos de ódio, preconceito e desrespeito. Cometeu crime, tem que pagar, não importa quem seja. Olha Exatamente. só, também tem manifestação de outro ministro do governo Lula. Pode espelhar aqui do meu computador, tá? Ismael, meu bem, pode espelhar aqui. Também Flávio Dino, é isso, Nájila? Isso, e como você pode ver, quem está nos acompanhando pela TV, quem está pelo rádio, o ministro Flávio Dino postou no Twitter: do julgamento do TSE emanam importantes mensagens. Mentir não é ferramenta legítima para o exercício de uma função pública. 2. Política não é regida pela lei da selva, em que o mais forte tudo pode. A democracia venceu o mais duro teste de estresse das últimas décadas. Assim, uma avaliação, eu acho, o que eu entendo é que Bolsonaro, ele, na verdade, quando ele arriscou-se a ir contra esse sistema eleitoral, né, a travar esse embate, essas discussões na imprensa, ele, na verdade, ele arriscou também hoje está respondendo, né? Ele com certeza foi alertado, ele tinha ali uma defesa que deve ter dito para ele: olha, presidente, o senhor corre risco disso aqui. Na verdade, ele quis apostar nisso e hoje está aí, né? Vai responder pelo que fez. Não tem como, aqui não há ideologia, mas questionar o nosso sistema eleitoral nunca deveria ter sido uma estratégia, porque o nosso sistema eleitoral, ele evoluiu, isso é claro, ele evoluiu ao longo dos anos. Não podemos voltar aos tempos de 1900 e carne assada, quando a gente voltava em cédula, e ali sim, a gente tinha adulteração de voto, a gente tinha fraudes nos votos, irregularidade, pessoas que eram analfabetas, sem votar, votava só o dedo, alguém ia lá e marcava por ela. Isso não pode mais acontecer. Não é que nosso sistema não possa evoluir, ele pode e deve evoluir, mas jamais retroceder. Então, quando ele atacou, quando ele utilizou a estrutura pública dele, quando ele utilizou o cargo dele, não a liderança que ele tinha, mas o cargo dele como presidente da República, para ameaçar a queda do sistema eleitoral, para ameaçar inclusive ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, ele de fato, ele estava ali também se submetendo a um julgamento posterior. E hoje ele não tem mais essa proteção de nenhum cargo político, ele vai ser julgado ali como determina a lei é para todos. Exatamente, Liana. E aí, você falou sobre essa questão de ser aconselhado pela defesa. O próprio ex-ministro da Casa Civil, nosso senador piauiense Ciro Nogueira, ele já havia aconselhado também o ex-presidente. Na entrevista que ele concedeu ao Yeldson, no Yelcast, ele disse que já tinha falado para o presidente: olha, o caminho não é esse, a gente não deve mais atacar, não deve bater de frente com o TSE, com o processo eleitoral, com as urnas eletrônicas. E mesmo assim, mesmo uma pessoa tão próxima, né, do ex-presidente como o senador Ciro Nogueira, não conseguiu reverter essa posição, essas diversas falas do ex-presidente contra as urnas eletrônicas. Então, assim, falta de aviso não foi. Certeza.